Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar sobre um esporte que se joga com bola, mas não é futebol, não é voleibol, não é basquete, não é tênis, é a bola oval. A gente vai falar de futebol americano e a gente recebe aqui no programa o técnico e jogador do Guarulhos Rhinos, que é o time de futebol americano aqui, que está sediado hoje em Guarulhos, Antônio Fabião. Fabião, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Fabião, vamos falar um pouco do Guarulhos Rhinos. É um time que existe aqui na cidade. Hoje tem uma parceria aqui com a municipalidade, né? Queria que você contasse um pouco a história do time pra gente. Ele já esteve aqui, ele já saiu daqui, ele voltou para cá e tem uma trajetória muito vencedora. Queria que você falasse, você que está aí desde o início, praticamente há 14, quase 15 anos no time. Fala um pouquinho pra gente como é que é a história do Guarulhos Rhinos. O time começou, ele treinava lá na Estação Carrão, do lado da Estação Carrão, e pouco tempo depois a gente foi para Guarulhos. A gente começou a treinar ali na Ponte Grande, e aí a gente passou a ser o time de Guarulhos ali. Só que um pouquinho de tempo depois veio uma parceria com um clube de futebol, a Portuguesa. E na época, ter essas parcerias com o clube de futebol proporcionava a gente a jogar campeonato nacional, por exemplo. Mas a gente sempre treinou em Guarulhos, mesmo sendo portuguesa, a gente treinava em Guarulhos, a gente treinava na cidade de Guarulhos, né? Só que aí, recentemente, a parceria se encerrou e nada mais natural do que a gente adotar a cidade, né? Só que agora a cidade adotou a gente de verdade, a gente teve o apoio da prefeitura durante o campeonato todo e foi um ano muito incrível, assim, de parceria, assim. A gente fala que foi a melhor parceria que a gente já teve até hoje, foi com a Prefeitura de Guarulhos. Mas vamos aprofundar um pouquinho, conta um pouco da história do time. Como é que foi a ideia de fundar um time de futebol americano, né? A maioria das pessoas gosta de jogar mesmo vôlei, basquete, futebol, que pratica na educação física na escola, né? E aí vem um doido que nem você, no bom sentido, tá? E aí resolve falar, vamos fundar um time de futebol americano. E a gente sabe que tem dificuldade com o campo, a gente vai aprofundar tudo isso no programa, mas como é que foi essa ideia? Quero fazer um time de futebol americano, tem aqui adeptos, como é que foi isso? Então, o primeiro ano do time eu não estava, eu entrei depois de um ano do time. Mas a história era a seguinte, era dois amigos que eles assistiam aquelas transmissões da Band antigas, gostavam do esporte e queriam começar a praticar. Só que, como você mesmo falou, tem dificuldades financeiras quanto a isso, quanto a equipamento, capacete. E aqui em São Paulo, a gente adaptou para, ao invés de ser 11 contra 11 igual no jogo, jogar 8 contra 8. E ao invés de derrubar a pessoa, tirar a flag, né? Tirar uma fitinha amarrada na cintura para parar a jogada. E aí o time foi fundado como um time de flag. E foi assim até 2011, se eu não me engano. Em 2011, sim, que a gente começou a se equipar, começou a ter mais acesso aos equipamentos para cá, né? Porque antes era difícil até de importar. E aí, em 2012, a gente teve nossa primeira aparição nacional e desde então a gente vem evoluindo, a gente top 4 Brasil hoje, mas já treinamos em muitos campos irregulares, equipamentos também não tão bons, mas o esporte está evoluindo, já tem transmissões em TV aberta, TV fechada, a gente está evoluindo junto com o esporte evoluindo no país, né? Mas basicamente foi da vontade o time nasceu, né? De dois caras que queriam praticar esse esporte que eles viam na TV e foram se virando a partir daí. Aí o time foi se estruturando com o tempo, né? Conforme o esporte evoluía também. De dois apaixonados. Acho legal, antes da gente aprofundar então Guarulhos, você explicar um pouquinho o que é o tal do flag football, né? A nossa produção preparou a pesquisa aqui, a Marina, o Vinícius me mandaram justamente, eu falei, o que tem a ver o flag football com futebol americano? Então, vamos explicar um pouquinho do que é isso, para o que evoluiu. Então, o flag football tem a categoria que é internacional, que é o 5 contra 5, são 5 pessoas contra 5 pessoas. Esse esporte não tem contato algum, é só passe e corrida, e na hora do contato, você tira 2 fitinhas, 2 bandeiras amarradas na cintura da pessoa e ela para de correr. Só que aqui, a gente inventou algo que só tem aqui, que é o flag 8 contra 8, só que em São Paulo ainda. Porque a gente queria jogar, não tinha equipamento e queria a parte do contato. Então, é basicamente uma versão reduzida do futebol americano. Vai ser 11 contra 11, são 8 contra 8.
os contatos são normais, menos a derrubada, né? Que a gente chama de tackle. A derrubada se dá por tirar a fita de quem está com a bola. Mas o resto dos contatos fica normal. Perfeito. Aí disso... Pode falar. Disso vocês conseguiram evoluir para o futebol americano. Conseguiram montar times completos de futebol americano mesmo. E aí, em 2011, teve o primeiro jogo no Brasil de futebol americano, oficial. E, nesse primeiro jogo... É recente até, bem recente, né? Muito recente. Nesse primeiro jogo, não se usava capacete. Só se usava a ombreira. Só a proteção de ombros. Que loucura! Porque não tinha como trazer capacetes para o Brasil. Era muito caro. Então, só a ombreira era mais fácil. Aí teve esse primeiro jogo. E aí foi evoluindo. E aí a importação começou a crescer um pouco sobre esses assuntos. Ainda é muito caro, só que é mais fácil o acesso, né? Antes era muito difícil. Era um cara que viajava lá, trazia uns 10 de cada vez. E aí em 2012 já teve o primeiro nacional completo, né? Acho que estou errando os anos, acho que foi 2010 o primeiro, esse primeiro contato só de ombros, e em 2011 começou o primeiro nacional, em 2012 a gente já conseguiu participar. Mas tudo bem, faz aí um pouco mais de uma década, né? Depois a gente vai aprofundar essa coisa do custo, acho bem legal a gente entrar nisso, mas eu quero ficar um pouco no time antes, em Guarulhos mesmo, para a gente situar, até porque a gente faz programa para quem é aqui da cidade. Primeiro, falando do time Rhinos, a gente vê aí na sua camisa que o mascote, o símbolo, é um rinoceronte. Qual foi a ideia de dar esse nome aí? Então, todo esporte, né, americano tem o nome da cidade e é um animal, algo imponente, né? E aí escolheram o rinoceronte e casou bem, porque onde a gente treinava no começo era areia, né? Era um campo de areia, e quando chovia, virava um lamaçal ali. Tanto que a gente chamava ele de Lama Field. Então, ficou a casa dos rinocerontes ali. Hoje em dia não é mais assim, então estamos mais estruturados, mas ficou. Tanto que o laranja vem disso também. Laranja é bem o habitat do rinoceronte mesmo, né? Exatamente. Tá certo. Agora, ó, você falou que vocês treinavam aqui em Guarulhos. Onde vocês treinavam? Na Ponte Grande? Na Ponte Grande. No ginásio na Ponte Grande, quando a gente fez a parceria com a Portuguesa, era ali no centro de treinamento, perto da Ayrton Senna. E aqui vocês tinham estrutura? Vocês conseguiam treinar bem na Ponte Grande? Dava para treinar tranquilo no campo? Então, agora a gente voltou para Guarulhos para a cidade, né, de Guarulhos. Estamos treinando lá na Ponte Grande ainda. E tem estrutura? Tá bacana? Sim, a gente divide o campo com outras modalidades, né? Tem o atletismo lá, tem o ânimo de peso, mas a gente consegue treinar direitinho, sim. Agora, como é que é ser técnico e jogador ao mesmo tempo do time? Você tá lá no campo e fala, galera, eu tô mandando fazer isso, caramba. Como é que é? Então, a gente tem duas categorias no time, né? A gente tem a categoria, digamos, adulta, né? A principal categoria, e a gente tem a categoria que chama Academy, que é uma escola, né? Que é de quem está começando no esporte, ele entra nessa categoria para aprender o básico, ter mais tempo de aprender, né? De se formar como um atleta, para depois ir para a categoria principal. Então, eu sou coach da categoria do Academy e eu jogo no principal. Tá. Não sou coach, não dá para fazer isso. Senão ia ser engraçadíssimo, né? A estratégia era essa, você não tá cumprindo combinado aqui. Quando que eu ia estar errado? Mas boa. Me fala uma coisa, que competições o Rhinos disputa hoje? Tem jogo aqui em Guarulhos? Como é que é? A gente faz parte do Campeonato Paulista, né? Chama SPFL, que é São Paulo Football League. E nesse Campeonato Paulista ele tem categorias, né? Ele tem divisões. Tem a divisão Diamante, que é a principal, e a gente joga com o nosso elenco principal. E a gente jogou esse ano com a Academy, a categoria Prata, que seria a terceira divisão. A gente chegou na final com a Academy e agora, ano que vem, a gente vai disputar a Ouro, que seria a segunda divisão. E aí na Diamante, nós somos tricampeões, só que esse ano a gente chegou na final. Infelizmente, não conseguimos vencer, a gente foi vice-campeão, mas após um ano de pandemia, ainda assim foi um excelente resultado para a associação.
Eu vi aqui que tanto quando vocês estavam associados à Portuguesa, como também estiveram associados a Guarulhos, o time tem uma história muito vencedora, né? Tem muitos títulos conquistados, né? Fala um pouquinho dos títulos, para a gente ter uma noção. A gente é tricampeão paulista pela SPFL, e no torneio de flag, 8 contra 8, que o Academy jogava principalmente esse flag que eu comentei antes, né? Esse ano que a gente conseguiu também se estruturar para o Academy jogar o futebol americano completo. E aí, nesse 8 contra 8, a gente também é tricampeão com o Academy. Cara, show de bola e espero que o time continue aí tendo maior sucesso. Vocês, ou os dois apaixonados que fundaram o time, quais os ídolos ou exemplos no esporte, no futebol americano, essas pessoas? Que eu só conheço o Joe Montana, eu lembro do Joe Montana, né? E recentemente do ex-marido da Gisele Bündchen, né? O Tom Brady, que é o que a gente ouve falar na mídia. Porque eu realmente não acompanho muito, mas é legal justamente para a gente tentar popularizar. Quais são os ídolos aí, os exemplos no esporte? O Tom Brady é um deles, com certeza. A gente também, na época, gostava muito do Peyton Manning. Mas tem dois, principalmente para mim, que foi quando eu comecei, né? Eu era jogador defensivo. Tinham dois caras que eles jogavam no Baltimore Ravens, que era o Ed Reed e o Ray Lewis. E ambos, depois que se aposentarem, continuam com um trabalho muito, muito legal de formar jogadores ainda assim. Então, como eu trabalho com isso, também são dois caras que me inspiram aí. Cara, é sensacional, acho que é muito bacana. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você, se você se lembrar e se tiver, contasse alguma curiosidade de bastidor, alguma história engraçada, alguma história curiosa, porque esses casos que acontecem no meio do esporte, eu que sempre vivi muito no meio do futebol e fui jornalista esportivo, apresentei programas esportivos, quando a gente recebia ex-jogador, técnico, os caras contavam histórias assim engraçadíssimas, né? Algumas podiam ir para o ar, evidentemente, outras não. Mas das que podem ir para o ar, se você tiver alguma para contar, seria legal. Olha, uma mais tranquila aí, a gente tem que jogar o nacional, né? A gente tem que viajar de ônibus e algumas viagens são bem longas, né? Aí teve uma vez que a gente foi para Cuiabá jogar, longe, acho que eram 24 horas o previsto, e a gente fez em quase 30, porque o motorista foi para o Mato Grosso errado. Era para ir para um caminho, ele foi para o outro. E para completar, na volta, a gente estava no meio do caminho, ele parou no posto e falou: olha, a empresa ainda não mandou dinheiro para abastecer. A gente ficou 6 horas esperando a empresa mandar dinheiro para ele abastecer, para a gente voltar para casa. Mas vocês conseguiram jogar? Vocês conseguiram chegar ou não? A gente chegou super atrasado. O jogo era 5, começou 7h30. Caraca. O time da casa entendeu a situação, falou: tá bom, vamos adiar aqui, mas quase que não deu. Quase que não rola esse jogo. Foi ali no pelo, então. E aí, segunda-feira para trabalhar, ninguém chegou no horário também. Ah, claro, não ia dar, né? Com certeza. Agora, fala uma coisa, só sim ou não, porque em caso positivo, a gente vai continuar esse assunto aqui no intervalo. É verdade que o time está com processo seletivo, com inscrições abertas aí para recrutar novos talentos para 2023? Sim. Então, essa história do processo seletivo você vai contar daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? Sim, claro. É aquela pausa para a gente beber uma aguinha aqui, dar aquela respiradinha e já voltamos. Legal, para você que está aí acompanhando o nosso ponto de vista, hoje a gente está falando sobre futebol americano com o time sediado aqui em Guarulhos, o Guarulhos Rhinos, e recebendo o Antônio Fabião, que é o técnico do time. Antes de ir para o intervalo, Fabião, eu tinha te perguntado sobre um processo seletivo, né? O time parece que está com inscrições abertas para captação aí de novos talentos para a temporada do ano que vem. Como é que é esse processo seletivo? Quem que pode participar? Quem pode se inscrever? Quem procura? Onde vai? Contato, telefone? Quero saber tudo. Vamos lá. Agora, no final do ano, a gente está com um recrutamento de atletas experientes, né? Que atletas que já jogam em algum time, eles vão preencher um formulário, a gente vai entrar em contato, fazer uma mini entrevista, assim, e ver se tem a possibilidade de vir para o time ou não. E em janeiro, 14 e 21 de janeiro, vão ter as seletivas, né? As peneiras, e qualquer um, não precisa ter experiência no esporte, idade mínima de 16 anos, pode ir lá e participar. As inscrições vão ser na nossa página do Instagram, né? Rhinos FA, Rhinos com H e Y, né? E lá tem todas as informações, inscrição. E a seletiva vai ser no nosso campo de treinamento, vai ser na Ponte Grande.
E todos são bem-vindos, não importa a altura, peso, idade, todos têm o seu espaço. E a gente, como temos 2 categorias, jogamos 2 campeonatos, quanto mais gente, melhor. Tudo pelo Instagram, os experientes e os novatos? Isso. É o nosso carro forte de comunicação hoje é o Instagram, e a gente faz tudo por lá. E tem data já para a peneira? 14 e 21 de janeiro. E as inscrições vão até? Vão até a sexta-feira. Até começar. Até a sexta-feira antes do 14, 13, até dia 12. Até dia 12 de janeiro. Tranquilo. É quase que nem no bolão que eu participo aqui da Copa com o pessoal da comunicação da Câmara. Dá para você mudar o placar do jogo até 1 segundo antes da bola rolar. Então, mais ou menos isso, o pessoal se inscreve aí, né? Esse final de ano, né, como entra viagem, Natal, férias, a gente não tem... fazer a seletiva agora, a gente não ia conseguir ter uma grande retenção, né? Porque eles iam fazer a seletiva agora e só começar a treinar no ano que vem. Então, a gente deixa esse tempo de inscrição, é o tempo da temporada final da NFL também. A galera começa a assistir agora, começa a querer procurar alguma coisa. E a gente tem um bom tempo de inscrição para chamar o maior número de pessoas possível aí. E agora também concorreria com tudo, né? É Copa, festejos de final de ano, a galera quer comer um churrasquinho, tomar uma azinha, curtir uma festa. Deixa pra gente pensar no atleta esporte para o ano que vem. Ninguém tá querendo pensar muito ser atleta agora, não. Tá certo. Bom, eu queria falar com você primeiro da importância de ter um espaço para isso, né? Conseguir popularizar o esporte para depois a gente entrar no custo, no acesso, enfim. Porque eu quero só ler um trecho aqui, ó, que a gente destacou. Em junho desse ano foi anunciada uma parceria entre o governo de São Paulo e a prefeitura aqui de Guarulhos para a construção do primeiro complexo projetado exclusivamente para a prática do futebol americano no Brasil, que seria instalado aí nas imediações da estrada Guarulhos-Nazaré. A arena esportiva também irá abrigar um projeto social Touchdown do Futuro, que já conta com a aprovação aí da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, estando apto para captação de recursos. Bom, primeiro eu queria que você falasse da importância de se ter um complexo, um local destinado somente à prática do futebol americano, na tentativa de profissionalizar mais aqui no Brasil, talvez, e de popularizar esse esporte. Como é que você vê isso? Excelente. Vamos lá. Primeira coisa, a gente, para mandar um jogo, né? A gente vai mandar um jogo de futebol americano. A gente vai ter que alugar um espaço ou conseguir um espaço sediado com a prefeitura, que é o nosso caso. Só que normalmente esse espaço é também para o futebol. Só que as marcações são diferentes, né? O campo é pintado diferente, é delimitado diferente. E para isso a gente vai ter que pintar o campo. E pintar o campo é um custo que toda vez que a gente pinta cai no bolso e não é fácil. E normalmente a gente não tem até mesmo o vestiário, por exemplo, o vestiário do campo, o vestiário de um campo de futebol, cabe lá os seus 11 jogadores, 15, né? E cada time de futebol americano tem os seus 50 jogadores, já dificulta daí, né? E tendo um espaço próprio para isso, dá para, no projeto tem alojamento, tem campos laterais, dá para a gente, por exemplo, sediar campeonatos de futebol americano internacionais, tanto do futebol americano, quanto do flag football também, que a gente participa dos mundiais, a gente já está bem no ranking, principalmente no ranking feminino. Então, isso tanto ajuda a gente a ter uma sede oficial, né? Facilita para ter transmissões, para diminuir os custos de todos os times, né? Quanto para disseminar o esporte. Você também está por dentro desse projeto social que querem desenvolver lá, o Touchdown do Futuro? Esse projeto é da Federação Paulista. Da Federação Paulista. O projeto é da Federação Paulista de Futebol Americano. E você conhece algum outro, ou o Rhinos mesmo desenvolve alguma ação social nesse sentido ou não? Não, de cabeça não vou lembrar, mas principalmente os de São Paulo eu não lembro, mas eu sei que o Cuiabá Arsenal conseguiu também, por essa lei de incentivo ao esporte, abrir uma escolinha, abrir um projeto social quanto a isso. Bom, e você acha que com atitudes como essa, a gente consegue popularizar, massificar acho difícil, mas popularizar um pouquinho mais o futebol americano aqui no Brasil? Porque a gente sabe que é um esporte pouco acompanhado, até queria que você falasse um pouquinho das regras também básicas, porque são regras que de repente são meio complicadas, o jogo é mais parado, então a galera tem um pouco mais de dificuldade de acompanhar. Você acha que dá para, com campos, com esse CT, com esse espaço, conseguir popularizar um pouquinho mais?
Eu acho que só de ter uma casa, né? Todo mundo fala, ó, passar ali na estrada, por exemplo, falar, olha, aqui joga futebol americano. Que aqui, só de saber que tem futebol americano no país, isso já com certeza ajuda, né? As regras, elas são mais complicadas, né? Elas não são tão comuns para os esportes que a gente pratica aqui, mas quanto à pontuação, a jogadas plásticas, isso fica bem claro, né? E tem um local onde a gente tem uma estrutura para transmitir um bom jogo, para conseguir ter um material para divulgação melhor, isso com certeza ajuda tanto aos times a se estruturarem melhor, a conseguir um patrocinador, por exemplo, porque imagina, se às vezes a gente está no campo, infelizmente, não tão bom, não dá para colocar nenhum patrocínio ali para aparecer no vídeo. Às vezes a gente joga em algum lugar que não tem como filmar de cima, por exemplo. Tem que filmar ali da lateral mesmo. E isso dificulta, por exemplo, a comercializar, né? A vender o seu produto, que é o esporte. E tendo toda uma estrutura para isso, isso facilita demais. Porque a gente precisa passar a qualidade também, né? Mostrar uma Exatamente. imagem bacana, fazer com que as pessoas compreendam o jogo, senão aí realmente não tem condição. Aí, em vez de ajudar, vai atrapalhar, né? Exatamente. Por exemplo, com o vôlei, né? Tem os seus ginásios, já tem a cabine de transmissão, fica muito mais fácil de você vender o esporte. Fala, olha, já está tudo direitinho aqui, transmissão, você consegue colocar suas marcas aqui e vamos lá. Só que imagina, cada dia a gente joga em um campo que é de um jeito. Isso dificulta, isso emperra um pouco as coisas. É necessária uma padronização, né? A padronização, ela leva ao sucesso. Nessa esteira de popularizar o esporte, qual a importância de dar uma atenção especial às categorias de base? É quem vai assistir por mais tempo, né? Por exemplo, a nossa maior torcida hoje são os pais dos atletas. E quanto mais jovem o atleta, mais engajados são os pais, né? Por exemplo, no Academy, os pais vão aos treinos, vão aos jogos, estão em tudo. Já na principal é mais difícil, o cara tá mais adulto, tá mais descolado, assim, né, da família, digamos assim, já tá um pouco mais independente, então trazem menos torcida. Se a gente começa, né, a gente, obviamente, lá no futuro vai ter um nível melhor de jogo, né, se você começar desde o início, quanto também ao engajamento ao esporte, né, o jogador mais jovem, ele traz mais família, ele traz mais público, e ele também divulga mais, né? Ele também dissemina mais ali no meio dele. É isso aí. Falando um pouquinho de custo, né? Saindo um pouquinho da popularização, achei muito bacana e realmente o futuro, que a gente costuma dizer, né? Até um clichê, o futuro do país está nas mãos dos jovens, né? Não só na parte política, econômica, como também do esporte, evidentemente, passa pelos jovens aí. Falando um pouquinho de custo, para aquele que está começando hoje, você disse que os equipamentos são um pouco caros, o capacete era difícil de chegar aqui pela importação. Como é que é hoje o custo para quem quer ingressar no futebol americano? Hoje, comprar os equipamentos originais, assim, novos, originais não, né? Novos em folha, nunca usados, é um custo bem alto. Devido à importação, devido à tecnologia. Vamos dar um número, estamos falando de quanto, mais ou menos? E tudo original hoje, de base, você vai gastar uns 3 mil, 4 mil reais. O equipamento completo. O equipamento completo. Ou a calça com proteção, a chuteira, a ombreira e o capacete. O capacete, né, como ele é muito importante, ele é feito... Não, tecnologia parece que é eletrônico, né, mas ele é muito estudado para proteger a saúde dos atletas. Então, cada vez que eles evoluem, eles ficam mais caros, né? Claro, deve ser um material específico e tudo mais, né? Você disse que tem tecnologia envolvida. Então, assim, é um custo considerado alto, né? Sim, ainda mais no esporte que é amador. Pois é, a gente fala muito que o tênis é um esporte de elite, por exemplo, mas o custo do futebol americano, então, não é tão fácil. Não é tão fácil. E a dica que a gente dá é procurar equipamentos usados, porque os equipamentos usados, eles não perdem, no futebol americano, eles não perdem tanto a sua eficiência. É mais uma questão de manutenção de presilha, de trocar um estofado ou outro ali do capacete. Então, compensa mais você comprar equipamentos usados. E sempre tem, né, o ciclo de quem está parando, que quer vender os equipamentos, e alguém que começou e não conseguiu seguir. Então, a dica que a gente dá é os equipamentos usados, porque eles têm a mesma eficiência e o custo é menor.
Agora, falando um pouquinho dessas pessoas que estão entrando hoje, né? De repente tem acesso aí mais fácil mesmo ao equipamento usado. É um investimento que se vai fazer para tentar se desenvolver e tentar ser profissional na área. E aí eu lhe pergunto, já que nós temos o futebol americano recente aqui no país, né, profissionalizado recente, dá para viver do futebol americano hoje? Você consegue tirar a sua renda do esporte? Exclusivamente do esporte, não. Ele é um complemento de renda, né? Não dá para eu ser só técnico de futebol americano. Tem que ser técnico de futebol americano, dar aula aqui, dar aula em outro lugar. É um complemento de renda. E porque eu sou o treinador. E aí a gente, pelo menos no nosso time, a gente entende que os treinadores são quem vai manter o nível do time, vai manter o esporte andando, né? E por ser da categoria de base. Mas atletas hoje, principalmente em São Paulo, muito difícil viver de esporte, muito difícil mesmo. A gente não consegue gerar uma renda a ponto de conseguir pagar os atletas. A gente normalmente os atletas que fazem o time, né? A gente sempre fala. Então, tem uma mensalidade que é o que a gente cobra para conseguir pagar os custos de time, né? Inscrição de campeonato, bolas, cones, enfim. Hoje, infelizmente, é um esporte que você ainda paga para jogar. Então, nós estamos falando ainda no Brasil, né, de um esporte incipiente e em que ainda a motivação amorosa ou a paixão ela é maior nesse momento, né? É o principal. É o amor ao esporte, por praticar ele, por gostar de estar no time, né? O time acaba virando uma família extensa ali da galera, compartilhar esses momentos é o que deixa o povo indo ainda. A gente espera que possa haver uma profissionalização, né? São Paulo é muito difícil também, porque a gente concorre com muitos esportes, né? Que tem muita coisa. Já em cidades menores tem um pouquinho mais de facilidade, porque às vezes é o time da cidade, mas ainda assim não garante ninguém profissional, infelizmente. Os ônus e os bônus de se estar numa grande metrópole, né? Exatamente. Os ônus e os bônus. Bom, Fabião, a gente está chegando no final do programa. Queria que você deixasse aí uma consideração final. Se você quiser deixar algum contato, algum convite, fique à vontade, vou deixar esse espaço para você. Já agradeço demais por ter participado com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Sorte e sucesso sempre no projeto e tomara que isso vá cada vez mais longe, porque história vencedora já tem. Agora tomara que vire também um projeto além do amor e da paixão que existe em todo o esporte, mesmo nos que têm alto rendimento e que geram muito dinheiro, que ele também possa gerar o retorno financeiro esperado por vocês. Obrigado. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. Está trabalhando para isso, trabalhando para o esporte evoluir. Queria deixar um agradecimento especial à Prefeitura e à Secretaria de Esportes, que foram nossos maiores apoiadores nesse ano. Em principal ao prefeito Gucci, ao meu amigo Paulão também, que ajudou com tudo isso, e aos interessados, entrem em contato com a gente na página, né, do Instagram, @rinosfa, a gente vai responder vocês, e quem está interessado no esporte, cara, participa da seletiva, a seletiva já dá um bom gosto aí de como vai ser, de como o esporte vai ser sua família extensa, você não vai parar de falar disso. Maravilha, muito obrigado mesmo. Esse foi o meu bate-bola oval de hoje aqui com o Antônio Fabião, técnico e jogador do Guarulhos Rhinos. Quero agradecer também ao carinho da sua audiência por ter assistido mais essa edição do Ponto de Vista. Muito obrigado, com certeza a gente se vê aí numa próxima. Assista aí o programa sob demanda, na internet, na televisão, onde você quiser. A gente faz a programação da melhor maneira para que você se sinta bem informado e também possa ter um pouco, por que não, de entretenimento aqui, falando de um tema um pouquinho mais leve. Muito obrigado, nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera.